Gravação iniciada, presidente. Ok, retomando então o julgamento dos processos, na verdade, de fato, vamos entrar agora nos processos que são pautados para esta sessão vespertina do dia 27. São os processos dos itens 58 a 118, em que há pedido de videoconferência e, portanto, a preferência, vamos iniciar por ele, o item 117 da pauta. Por favor, apoio, pode convocar o patrono da William Serviços Marítimos. Relatoria do conselheiro Elcio. Ok, presidente, farei a convocação. Item 117 da pauta, Dr. Teófilo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 117 da pauta, Dr. Teófilo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutor Teófilo. Boa tarde, eminentes conselheiros. Estão me ouvindo? Sim, nós vamos iniciar o julgamento do processo do item 117 da pauta, que é final 2008-85, William Serviços Marítimos. Eu daria a palavra ao relator, conselheiro Elcio, que fará a leitura do relatório, logo após o tempo para a sua sustentação oral. Perfeito, presidente. Só peço que todos mantenham o microfone desligado para evitar interferência. Com a palavra, conselheiro Elcio. Bom, esse processo aqui, eu vou fazer um relatório simplificado e, se for bastante, a gente pode, depois da participação do patrono, já pode ir direto ao voto. A questão é o seguinte: nós votamos esse processo lá na terceira turma especial, se não me engano, em 2014, por aí. E lá, que naquela época ainda não tinha a súmula CARF, que afastava a denúncia espontânea em relação a essas multas aduaneiras. Não tinha. Mas lá já tinha aquela previsão legal, né, do artigo 102, parágrafo 2º, diz que a denúncia espontânea também se aplicaria às multas administrativas, que a gente considerava que era esse tipo de multa que é lançado no processo aduaneiro. Então a gente aplicava, a nossa turma lá sempre aplicou, e a gente deu provimento para o contribuinte. Aí a Procuradoria entrou com recurso especial, foi para a Câmara Superior. Ao chegar na Câmara Superior já existia a súmula, afastando a aplicação da denúncia espontânea nesses casos. E eles determinaram que a gente afastasse a denúncia espontânea e enfrentasse o restante do mérito do recurso. E o recurso, o mérito é o seguinte: de forma simplificada, é o seguinte: caso haja necessidade de aprofundar, é ilegitimidade passiva do agente marítimo, a gradação ilegal da penalidade. O contribuinte alega que, de acordo com o artigo 99 do Decreto-Lei 37 de 66, apurando o mesmo processo fiscal à prática de duas ou mais infrações, não se aplica a penalidade cumulativamente se as infrações forem idênticas, e aplicar a equidade com base no artigo 108, parágrafo 2º do CTN, e o caráter confiscatório da multa. Quer dizer, tirando a denúncia espontânea, são esses itens que ele discute no recurso voluntário. É o que a gente vai enfrentar aqui. Se for bastante, a gente já pode passar para a participação do patrono. Eu creio que sim.
mesmo porque depois podemos estar complementando, se for o caso, aí, com esclarecimentos. Doutor Teófilo, então, tem o prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Com a palavra. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, relator. Gostaria de dar boa tarde, então, a todos os eminentes conselheiros, né? E minha intervenção aqui vai ser bem sucinta. Eu gostaria mais de insistir com os conselheiros na questão da tese da ilegitimidade do agente marítimo, né? Porque, se nós formos ver o que dispõe o artigo 37, mesmo o artigo 107 do Decreto-Lei 3766, né? Dois são os sujeitos vinculados ao cumprimento, o transportador e o agente de carga, né? Então, a nossa insistência aqui, né, é na questão da distinção entre o agente de carga e o agente marítimo, porque o agente marítimo, ele é um mero auxiliar na logística e na gestão do navio, né? Então, ele é um representante do armador. Ele não tem nenhuma ingerência com relação à logística de cargas, né? Tanto que esse é um entendimento que vem agora prevalecendo no judiciário, né? Se os conselheiros me permitem aqui a citação de uma decisão do desembargador Luiz Antônio Soares, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ele deixou claro num voto dele aqui, de que a lei impõe o dever de prestar informações às figuras que, em sua atuação portuária, guardam estreita relação com atos de logística afeta as mercadorias e cargas da embarcação. Então, essa é a situação do agente de cargas, que lida com a consolidação e desconsolidação das cargas, e por isso foi alçado a qualidade de responsável solidário ao transportador. Diferentemente, o agente marítimo só atende às necessidades da empresa de navegação quanto à embarcação, e não quanto às mercadorias, não exercendo sobre elas qualquer ingerência. Então, eu gostaria de fazer só essa insistência, né, tendo em vista que o CARF é um órgão de vanguarda, aí, sempre atento à melhor doutrina, à melhor jurisprudência, para que, se o CARF pudesse debruçar nessa distinção, né, para que essa penalidade não seja aplicada, assim, de forma indistinta ao agente marítimo também, né, tendo em vista até que se tratar de um tema de infrações e penalidades, né, como mesmo a penalidade administrativa, ela deve ser aplicada como uma última ratio, né, e não assim com todo acato, né, de uma forma indistinta, tanto ao agente de cargas quanto ao agente marítimo, tá bem? Então, eu agradeço aos conselheiros pela oportunidade e pela honra da palavra aqui, e passo para vocês poderem fazer o julgamento desse caso. Obrigado. Agradeço, doutor. Conselheiro Elcio, com a palavra. Então, vamos lá. Conforme acima relatado, o presente julgamento decorre de decisão da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em cujo acórdão se decidiu por afastar a denúncia espontânea com base na súmula CARF 126, sendo determinada a prolação de novo acórdão para análise das demais questões de mérito não julgadas. Inicialmente, merece registro que, tendo sido cancelada pela DRJ a parcela do auto de infração relativa a registro de declaração de exportação a posteriori, permanece controvertido nessa instância apenas o restante da multa decorrente do registro intempestivo no Siscomex dos dados referentes ao embarque das mercadorias cujas declarações de exportação haviam sido registradas anteriormente ao embarque. Passa-se a análise do recurso voluntário partindo da premissa de que, nos termos da súmula CARF número 2, este colegiado não é competente para se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária, razão pela qual se tem por prejudicada a análise da alegação de violação aos princípios da vedação ao confisco e da razoabilidade, por se tratar de penalidade prevista em lei válida e vigente de observância obrigatória por parte da administração pública, dado o caráter vinculado de sua atuação. Preliminar arguída, ilegitimidade passiva. No que se refere à alegada ilegitimidade passiva do agente marítimo, conforme já destacou o julgador Acó, é possível verificar nos autos que o recorrente se encontra identificado no Siscomex como transportador, folhas 12 a 58, atuando como mandatário do transportador estrangeiro no país.
Nos termos do artigo 32, parágrafo único, a linha B, e do artigo 95, inciso 1 do Decreto-Lei 3766, o representante do transportador estrangeiro no país é responsável solidário pelo imposto de importação e responde por eventuais infrações, conjunta ou isoladamente, quando concorrer para sua prática. A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem jurisprudência assentada, no sentido de que o agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro, responde pela infração, conforme se pode verificar da emenda do Acordo 9303-10-293, de junho de 2020. Está aqui, ilegitimidade passiva, o agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro, responderá pela multa. E eu faço um registro aqui de uma parte do voto, que eu vou ler só o que está em negrito. A responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhes são próprias, é expressa nos termos do inciso 1 do artigo 95 do Meio de Disciplina Legal, já que responde pela infração, conjunta e isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática. A Câmara tem inúmeros outros acordos no mesmo sentido, destacando-se os mais recentes, o 10.295 e o 10.292, ambos de junho de 2020, e o 384, 8393, esses dois de março de 2019, e o 3276 de fevereiro de 2015. Nesse último acordo da Câmara Superior, fez-se referência à decisão do STJ no RESP 129.430, de relatoria do ministro Luiz Fux, publicado em dezembro de 2010, cuja ementa assim dispõe: representativo de controvérsia, responsabilidade tributária, agente marítimo. Só que está em negrito. Antes do Decreto-Lei 2472/88, inexistia hipótese legal expressa de responsabilidade tributária do representante no país do transportador estrangeiro. Contexto legislativo que culminou na edição da súmula 192 do TFR, editada em 19/11/85. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto 2472, sobrevê hipótese legal de responsabilidade tributária solidária do representante no país do transportador estrangeiro. Fecha aspas. Conforme decisão supra, já transitada em julgado, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, a súmula TFR 192, o contribuinte fez referência a essa súmula também. Referenciada pelo recorrente, foi editada em 1985, na vigência de norma anterior, e que não se previa a responsabilidade tributária do agente marítimo, representando o transportador no país, o que se inverteu com a legislação superveniente. Diante da regra esculpida no parágrafo 2º do artigo 62 do anexo 2 do RICAF, a referida decisão deve ser reproduzida pelos conselheiros dos julgamentos no CAF. Dessa forma, se o representante do transportador estrangeiro do país não cumpre as normas vigentes, inclusive aquelas relativas ao cumprimento de obrigações acessórias, ele responde pela infração, inexistindo no presente caso a alegada ilegitimidade na identificação do sujeito passivo, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade arguída. No mérito, registra que os argumentos de mérito trazidos aos autos em grau de recurso se restringem às seguintes alegações: graduação ilegal da penalidade e aplicação da equidade. A aplicação da denúncia espontânea requerida pelo recorrente em sua peça recursal, conforme já relatado, restou afastada pela Câmara Superior, com base na súmula CAF 126. A aplicação da equidade. No que se refere a reclamar da aplicação da equidade, tens que o seu atendimento se encontra totalmente impossibilitado, pois conforme preceitua o caput do artigo 108 do CTN, a utilização da equidade, assim como da analogia e dos princípios gerais do direito tributário e público, somente pode ocorrer nos casos de ausência de disposição expressa, o que não se coaduna com o presente caso, pois aqui se tem uma previsão legal de imposição de multa, válida e vigente, cujos contornos encontram-se plenamente determinados, não reclamando por integração da norma tributária, nos modos requeridos pelo recorrente. Agora o item, graduação da penalidade, ilegalidade. Quanto à alegada graduação ilegal da penalidade, parte do dispositivo legal apontado pelo recorrente para se analisar a sua possível ocorrência. Decreto-Lei 37, artigo 99. Apurando-se no mesmo processo a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as penas a eles combinados, e se as infrações não forem idênticas.
Verifique-se o dispositivo supra que a regra é a aplicação cumulativa das penas combinadas à prática de 2 ou mais infrações pela mesma pessoa, sendo a exceção a hipótese de ocorrência de infrações idênticas, hipótese essa que não corresponde aos fatos geradores da multa aplicada neste processo, pois cada um deles decorreu da ausência de registro específico no Siscomex, referente-se a fato e infrações distintos, ainda que passíveis de subsunção à mesma norma jurídica. Os elementos constitutivos de uma norma tributária, abarcando as normas tributárias penais, são o elemento subjetivo e o elemento objetivo, tratando-se o primeiro dos sujeitos da relação jurídica, sujeito ativo e passivo, e o segundo da situação de fato, elementos materiais, espaciais, temporais e quantitativos. Para se configurarem 2 infrações como idênticas, necessário se torna que todos os elementos subjetivos e objetivos sejam coincidentes, ainda que o elemento subjetivo passivo e somente alguns dos elementos objetivos sejam iguais. Não se terá por confirmada a identidade, pois nos fatos da espécie dos analisados neste processo, os elementos material e temporal sempre serão diferentes, pois o fato gerador da multa é a falta de registro do embarque no Siscomex e cada registro ocorre em momento distinto, ainda que com diferença de segundos, e se reporta a fatos diversos. Nas relações de embarques presentes às folhas 12 e 13, constata-se que se trata de operações distintas, amparadas em diferentes declarações de despacho de exportação. Dessa forma, tem-se por não configurada a alegada graduação ilegal da penalidade. Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Certo. Alguma necessidade de esclarecimento? Pedro, está pedindo a palavra? Só uma observação. O Elcio foi dado provimento parcial na DRJ, né? Não, Pedro, a nossa turma anterior, a turma que eu trabalhava anteriormente, tinha dado provimento total. Não, eu estou falando DRJ. A DRJ, sim, foi parcial. Cancelou parte, né? É porque a DRJ cancelou, porque algumas informações foram prestadas em atraso, mas porque a informação relativa à exportação foi prestada depois do embarque. Então não tinha como o contribuinte prestar informação no termo exigido pela lei. Foi por isso que a DRJ cancelou uma parte das multas. Tá, obrigado, Elcio. Ok. Então, acho que podemos passar a votação já, Leonardo? Com o relator, presidente. Mara? Com o relator. Pedro? Com o relator, acompanho. Arnaldo? Acompanho o relator também. Laércio? Com o relator. Márcio? Acompanho, presidente. Eu também estou acompanhando o relator. Então, a decisão, por unanimidade de votos, rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento ao recurso voluntário. Então, esta é a decisão no item 117, processo 2008-85, da Williams Serviços Marítimos Limitada. Doutor Teófilo, agradeço sua participação. Desculpa o atraso, tivemos processos anteriores complexos. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade, pela honra. Uma ótima tarde, uma ótima semana para os conselheiros. Obrigado. Obrigado. Eu acho que na sequência é retomar o 58, que creio que seja um paradigma. Isso. Processo item 58 da pauta, final do processo 2012-19 da Contact NVOCC Limitada. É um paradigma do conselheiro Arnaldo e os processos do lote, item 59 a 68 da pauta. Conselheiro Arnaldo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trato o presente processo sobre a auto-infração lavrada para a constituição da multa prevista na linha E
do inciso 4, artigo 107 do 3766, prestação de informação sobre carga constante a bordo de navio para além do prazo limite previsto na legislação, que seria de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. Intimada, a recorrente apresentou de forma tempestiva a impugnação, alegando que houve lesão ao princípio da individualização da pena, que houve lesão aos limites da discricionalidade administrativa, que houve lesão aos princípios da tipicidade tributária e da legalidade, que a parte legítima, que houve lesão ao princípio da hierarquia das leis, que a multa derivada da desobediência à IN 800 é tributo travestido de multa, que houve lesão ao princípio da legalidade, que não houve prejuízo à Fazenda Nacional, que deve ser observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pede que seja relevada a multa por analogia e pede que seja afastada a multa por aplicação do disposto no 112 CTN. Em primeira instância, o julgamento resultou numa decisão de não acolhimento da impugnação, de manutenção da exação, nos seguintes termos: que é sem fundamento a alegação de que por ter atuado como agente de carga, o disposto no parágrafo único do artigo 50 da N 800 não se aplica a impugnante, que era a responsabilidade da autuada informar os prazos referentes ao CE indicado pela fiscalização dentro do prazo estabelecido no artigo 50, parágrafo único da IN 800, que é improcedente a alegação de que o lançamento foi realizado sem a devida base legal, que o entendimento expresso na solução de consulta COSIT 8 não é aplicável ao caso, que a penalidade é aplicável a cada manifesto, CE ou item incluído, ou alterado após o prazo para prestar as respectivas informações, que o Instituto da Denúncia Espontânea não alcança as penalidades aplicadas e que o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro. Cientificada da decisão, foi apresentado o recurso voluntário, alegando em síntese que as informações foram prestadas dentro do prazo, que a aplicação da penalidade se deve a um pedido de retificação de consignatário de matriz para filial, que o pedido de retificação não acarreta a aplicação da penalidade, que pode ser beneficiada pelo Instituto da Denúncia Espontânea, que deve ser aplicado o princípio da retroatividade benéfica, em razão da revogação do artigo 45 da N 800, e que a COSIT já se manifestou por meio da solução de consulta número 2 pela não aplicação da multa nos casos de retificação de informações, e por fim que a multa é desproporcional e não é razoável, tendo caráter confiscatório. Esse é o relatório. Hoje eu voto. Quanto à denúncia espontânea, aplicação da súmula CARF número 126, afasto sem maiores esclarecimentos. Em relação ao confisco e da aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a aplicação da súmula 2 não permite ao CARF analisar a matéria. Em relação ao cabimento da multa, a recorrente narra os fatos sustentando ter prestado as informações do sistema dentro do prazo estabelecido no artigo 22 da N 800. Atribui a aplicação da penalidade a um pedido de retificação de informações e não a uma desconsolidação fora do prazo. Sustenta que, segundo a própria Receita, o pedido de retificação pode ser solicitado a qualquer momento, não acarretando a aplicação da penalidade. Menciona a revogação do artigo 45 da IN 800, que tratava da penalidade pela prestação de informação fora do prazo e pela alteração de informações, e solicita o afastamento da multa pela aplicação do princípio da retroatividade benéfica. Cita o artigo 106 do CTN. Refere ainda a solução de consulta número 2, de 2012, que se posicionou sobre o não cabimento da multa nos casos de retificação das informações prestadas. Como se percebe, a recorrente escora toda a sua argumentação para afastar a aplicação da penalidade prevista na linha E do inciso 4 do 107 do 3766, em uma narrativa que parte do princípio que não houve prestação de informação a destempo, mas sim a retificação de informação já prestada. Chega a referir o documento do processo que demonstraria isso. Ela faz uma referência a um documento. Eu só não cito aqui as folhas dos documentos porque é um paradigma, tá? Aí eu não tenho como fazer essa citação. Mas essa narrativa não se sustenta a partir da leitura do auto-infração dos documentos juntados. Como agente responsável pela desconsolidação de carga amparada pelo CE Master, no qual figurava como consignatária, a recorrente tinha a obrigação de prestar as informações do sistema com uma antecedência mínima de 48 horas da atracação da embarcação, na escala, que, segundo os documentos acostados no processo, não ocorreu. Quanto à retificação mencionada pela recorrente, basta uma leitura atenta no documento por ela referido para que percebamos que se trata de um pedido de alteração do CE Master, registrado por outra agência marítima, e não de um pedido de alteração em um documento anteriormente registrado pela recorrente.
Dessa forma, resta claro que a recorrente não prestou as informações relativas à conclusão da desconsolidação com antecedência mínima de 48 horas em relação à atracação da embarcação, conforme determina o inciso 3 do artigo 22 da INRFB número 800. Por fim, deixamos de apreciar os argumentos relativos à revogação do artigo 45 da IN 800, ao artigo 106 do CTN, a solução de consulta COSIT número 2, que só teriam relevância se o caso tratasse de retificação de informações fora do prazo estabelecido na IN 800, o que não ocorreu no caso presente, que trata efetivamente de prestação de informação sobre a desconsolidação de carga de destempo. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Eu vou votar. Elcio. Esse é um caso padrão, né? Acompanha o relator. Leonardo. Com o relator. Mara. Com o relator. Pedro. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Acho que a sua fala está com delay, viu, Márcio? Você falou depois, é que eu vi a sua boca, o movimento, a voz chegou depois. Vou reiniciar aqui rapidamente. Esse foi o item 58 da pauta, que é paradigma, contact NVOCC, final do processo 2012-19. Pronto. E esta decisão se aplica aos itens 59 ao 68. Vamos ao 69 da pauta, que também é do conselheiro Arnaldo. O item 69 também da Contact, e o processo é 2009-54. Com a palavra, Arnaldo. Obrigado, senhor presidente. Bom, também, recurso voluntário, decisão proferida no acórdão da DRJ da turma de São Paulo, 22ª turma, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito. Os fatos iniciais constam no relatório do referido acordo, que eu reproduzo. Aqui eu reproduzo por não ser uma decisão paradigma. O julgamento em primeira instância, formalizado no acórdão, resultou numa decisão de improcedência com os seguintes argumentos. Que a infração se caracterizou, uma vez que a agência de navegação retificou dados relativos ao conhecimento eletrônico a destempo, prejudicando o controle aduaneiro, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de deixar de prestar informação, que a impugnante é parte legítima para figurar no polo passivo, que a autoridade administrativa deve limitar-se a aplicar a lei, sem emissão de juízo de valor acerca da constitucionalidade. Cientificada a decisão, apresentou recurso voluntário, argumentando em síntese que não prestou informação fora do prazo, mas sim solicitou retificação do Código NCN dentro do prazo legal, que a aplicação da multa por retificação não está prevista em lei, que deve ser aplicado o princípio da retroatividade benéfica, em razão da revogação do artigo 45 da IN 800, que a COSIT já se manifestou por meio da solução de consulta interna número 2 pela não aplicação da multa nos casos de retificação de informação, que é parte legítima, que pode ser beneficiada pelo Instituto da Denúncia Espontânea e que a multa é desproporcional, não razoável e tem caráter confiscatório. Esse é o relatório. Hoje é o voto. Em relação à ilegitimidade passiva, o recurso é tempestivo e toma conhecimento dele. Em relação à ilegitimidade passiva, eu afasto essa preliminar, pelas razões que a gente já tem julgado de forma bastante rotineira aqui na turma, né? Pouco tempo que eu tenho aqui, eu já vi que não tem discussão sobre essa matéria. Se me permitem, eu vou pular os argumentos relativos ao afastamento dessa preliminar. Em relação à denúncia espontânea, também a aplicação da súmula CARF 126 não se aplica a denúncia espontânea para esses casos. Em relação ao confisco, ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, aplicação da súmula 2,
não permite apreciação por parte deste Conselho. Em relação ao cabimento da multa, a recorrente argumenta que a multa não é plausível, pois não prestou informações fora do prazo estipulado na IN, mas houve solicitação de retificação, houve alteração da NCM 2942 para 2925. Diz que a simples retificação em nenhum momento pode ser entendida como fundamento para a cobrança da multa acima estipulada. Recentemente, a COSIT se pronunciou por meio da solução de consulta número 2 sobre o não cabimento da multa nos casos de retificação de informações prestadas. Menciona a revogação do artigo 45 da IN 800, que tratava das penalidades pela informação fora do prazo e a alteração da informação do sistema Siscomex de carga pelo transportador, e solicita o afastamento da multa pela aplicação do princípio da retroatividade benéfica. Cita ainda o artigo 106 do CTN. Nesse ponto tem razão a recorrente. É inconteste que o caso trata de retificação de informação já prestada, conforme pode ser visto na introdução do relatório produzido pela fiscalização. A fiscalização no relatório dela, na introdução do relatório, já fala ali que em expediente realizado na equipe de manifesto de carga de importação, foi retificado de ofício a destempo, em 21/7, dados relativos aos conhecimentos eletrônicos. Continuo no meu relatório. Isso pode ser confirmado no documento de folha 19, que mostra que as informações relativas ao CE, que é aqui tratado, foram prestadas no dia 7 de maio, às 19 horas, 28 minutos e 49 segundos. E o documento da folha E18, que mostra uma solicitação de retificação de código NCM apresentado no dia 15 de maio e deferida em dia 15 de julho e deferido dia 21 de julho. Então, na verdade, as informações foram prestadas efetivamente em 7 de maio, que é a data da atracação do navio. Na época, como estamos falando do ano de 2008, a regra não era 48 horas anteriores, a gente varia ainda aquela regra, prestação até a atracação do navio. E tem aí no processo o pedido de retificação, aí sim apresentado dia 15, que depois é referido no relatório como sendo o documento que ensejou a aplicação da multa. O deferimento foi dia 21 de julho. Que é inclusive que está naquele excerto do relatório fiscal, que ele fala foi retificado de ofício a destempo dia 21 de julho de 2008. Dessa forma, não havendo a configuração do fato típico, não prestação de informação na forma e no prazo estabelecidos, não há que se falar em aplicação da penalidade prevista na linha E do inciso 4 do 107 do Decreto-Lei 37. A origem da divergência parece residir no parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800, que de forma questionável tratava como prestação de informação fora do prazo para efeitos da aplicação da penalidade previstas no artigo 107 do 3766, a alteração de manifestos e de conhecimentos de embarque entre o prazo mínimo para prestação de informação e a atracação da embarcação. Reproduz o artigo e o parágrafo. O qual tal disposição foi expressamente revogado pela IN 1473 de 2014. Como se isso já não fosse mais que suficiente para, nos termos do inciso 2 do artigo 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Receita Federal afirmou o entendimento, por meio da solução de consulta interna número 2, que a hipótese prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 do 3766 não alcança os casos de retificação de informação já prestada, entendimento com o qual estou plenamente de acordo. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok. Elcio. Com o relator, aqui só tem uma questão, essa época lá, tinha uma dúvida, né, que a lei falava em prazo razoável antes, né? Essa questão não foi discutida aqui, não? Não, esse prazo razoável, ele é anterior a essa... Ele é antes? É anterior. Ok, beleza. Eu acompanho o relator. Leonardo. Com o relator. Mara. Com o relator. Pedro. Também. Laerto. Também. Márcio. Acompanho. Eu também. Então, a decisão é unânime em rejeitar preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Então, esse é o item 69 da pauta, que é da CONTACT NVOCC,
Processo final 2009-54. Próximo processo também, relatoria do conselheiro Arnaldo, também na Contact. Processo final 2010-01. A palavra, Arnaldo. O assunto é o mesmo. Já antecipo que esse se trata efetivamente de prestação fora do prazo, tá? Recurso voluntário, trata-se de recurso voluntário, decisão proferida pela 4ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou devida a exação. Reproduzo o relatório da DRJ com os fatos iniciais. Julgamento em primeira instância, decisão de não acolhimento da impugnação nos seguintes fundamentos. O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira, que não é possível se as informações não são prestadas no prazo. Que as multas são aplicadas pelo fato da autoridade aduaneira não poder realizar o efetivo controle. A análise de risco das operações, que o tipo infracional previsto na linha E do inciso 4 do artigo 107 do 3766 dispõe expressamente que a multa se aplica ao agente de carga, que não é possível estender a conclusão da solução de consulta citada pela recorrente para o caso analisado, e que o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa a administração tributária. Cientificada a decisão, a empresa interpôs recurso voluntário, argumentando em síntese que, pela aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, que prestou as informações em tempo hábil, mas que a embarcação atracou de forma antecipada, o que caracteriza caso fortuito e força maior, que não pode ser penalizado, uma vez que a atracação antecipada estava fora de seu controle, que a responsabilidade é do armador, que não informou sobre a antecipação da atracação, que o regulamento aduaneiro trata da exclusão da responsabilidade nos casos de fortuito e força maior, que não cabe a aplicação da multa por culpa exclusiva de terceiros, e que deve ser aplicado o princípio da retroatividade benéfica em razão da regulação do artigo 45 da IN 800, que a COSIT já se manifestou por meio da solução de consulta interna número 2, de 2016, pela não aplicação da multa nos casos de retificação de informação, e que a multa é desproporcional, não razoável, tendo caráter confiscatório. É o relatório. Aqui, posso ir para o voto? Aqui, na verdade, tem uma mistura, porque ao mesmo tempo em que, de certa forma, ele admite que prestou a informação fora do prazo, ele joga a culpa no agente que deveria ter prestado a informação sobre o master antes dela. Que o navio atracou antes do tempo, nesse caso aqui. Teria atracado antes do tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele continua sustentando dizendo que houve apenas uma retificação da informação antes do tempo e não a prestação de informação. Em relação à denúncia espontânea, afasto pelos mesmos motivos a súmula 126, aplicação da súmula 126 do CARF. Em relação ao confisco, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e aplicação da súmula 2 não permite análise por parte desse colegiado. Trato da responsabilidade do agente de carga, faço o arrazoado sustentando pela legitimidade passiva do agente de carga, baseado principalmente no disposto da IN 800, que equipara o agente de carga a transportador, né, para efeitos de prestação de informação, e passo a analisar o cabimento da multa. O tipo infracional para aplicação da penalidade proposta pela fiscalização é a não prestação de informação sobre o veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. O principal argumento da recorrente para afastar a aplicação dessa penalidade é que inseriu as informações no tempo hábil, mas antes da atracação do navio MSC Davos, conforme extrato de escala e previsão de atracação do navio para o dia 6 de setembro. Aduz que a aplicação da multa se deu em razão da antecipação da atracação do navio. Se diz prejudicada em razão de as informações do CE Master terem sido inseridas no dia 1 de setembro de 2009, às 17h57, não concedendo uma margem razoável de tempo para qualquer imprevisto, assim como no caso em apreço, pois, como já mencionado, as informações foram prestadas pela recorrente no dia 13 de setembro de 2009, às 15h18, após a inclusão do CE Master. Sendo assim, o principal responsável pela multa no caso em apreço seria o armador, que prestou as informações sem antecedência razoável, ocasionando assim a aplicação de penalidade. Menciono a revogação do artigo 45 da IN 800,
que tratava das penalidades pela informação fora do prazo e alteração de informação do Siscomex Carga, e solicita o afastamento da multa pela aplicação do princípio da retroatividade benéfica. Cito o artigo 106 do CTN. Refere ainda à solução de consulta interna número 2 da COSIT, que se posicionou sobre não cabimento da multa nos casos de retificação das informações prestadas. Se equivoca a recorrente ao trazer como fundamentos para afastar a penalidade imposta a revogação do artigo 45 da EN 800, o artigo 106 do CTN e a solução de consulta COSIT número 2. Esses argumentos teriam relevância se o caso tratasse de retificação de informações fora do prazo estabelecido na EN 800, mas não no caso presente, que trata efetivamente de prestação de informações sobre desconsolidação de carga a destempo. Por outro lado, inconteste que a recorrente não prestou as informações relativas à conclusão de desconsolidação com antecedência mínima de 48 horas em relação à atracação da embarcação, conforme disciplina o inciso 3 do artigo 22 da IN 800/2007. O relatório fiscal e o próprio recurso apresentado são muito claros ao estabelecerem que as informações foram prestadas pela recorrente às 15 horas, 18 minutos e 9 segundos do dia 13 de setembro de 2009, e que a atracação da embarcação se deu às 9 horas do dia 5 de setembro de 2009, portanto, com uma antecedência de 41 horas, 41 minutos e 51 segundos. Sob o argumento de ter sido prejudicada pela antecipação da atracação da embarcação pelo armador, era atribuição da recorrente manter-se atualizada sobre todas as etapas do processo em que estava atuando, inclusive sobre a data e hora efetivas da atracação. Aliás, se olharmos os eventos da E-Folha 8, veremos que o CE Master foi disponibilizado para desconsolidação às 17 horas, 57 minutos e 24 segundos do dia 1º de setembro, 38 horas antes da data limite para a recorrente prestar as suas informações no sistema, que seria às 9 horas do dia 13 de setembro de 2009, tempo mais do que suficiente para isso. Dessa forma, não se justifica o atraso da prestação de informações sobre a desconsolidação da carga a partir da antecipação da atracação da embarcação, devendo ser mantida a penalidade aplicada. Nesse sentido, já decidiu o colegiado conforme precedente colacionado. Aqui é uma decisão que trata exatamente da antecipação da atracação. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Ok. Esse é o item 70 da pauta. Elcio. Com o relator. Leonardo. Com o relator. Mara. Com o relator. Pedro. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Item 70 da pauta, final do processo 2010-01 da Contact NVOCC Limitada. Próximo item da pauta é um paradigma. É o 71. Relatoria do conselheiro Márcio. Oceanos Agência Marítima. Processo paradigma 2012-51. Os processos do lote 72 a 92. Com a palavra, Márcio. Ok, presidente. Só um minuto. Pessoal, 14 processos, tudo de multa de... Então, presidente, se me permite, presidente, eu iria para o item 93, que é o processo aqui que eu fiz as minhas anotações, e que é semelhante ao item que o presidente apregoou agora, ao item 71, tá? Porque ambos tratam da prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executarem enquadramento legal aí no artigo 22 da IN 800.
semelhante aos casos que o conselheiro Arnaldo trouxe agora. Também perpassa em preliminares de suspensão de exigibilidade do crédito, legitimidade passiva, denúncia espontânea. Então, são semelhantes. A questão é do enquadramento, se está na 48 horas ou então nas 5 horas, mas todos eles por atraso. Então, eu iria para esse voto, presidente, para esse processo. Final 2012, 5-4. Tá, depois dele você iria para qual? Não, são semelhantes. São semelhantes. É que o 71 ele é paradigma. Vou relatar, vai ser semelhante, mas não tem problema. Eu abro aqui e a gente... Ele sendo paradigma, ele teria, né, a prioridade em relação aos demais. Esse outro já não é, né? Os outros não são. Já não são. Até acredito que dê tempo, mas... Bom, vamos abrir aqui, então, o 71. Então, vamos lá. É o processo final 2012-51. 51, ok. Então, versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso 4, a linha do decreto, a linha E, né, do decreto-lei 3766, com redação dada pela 10833. Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração, conforme abaixo segue. Seja o transportador interessado ou através de seu representante, deveria prestar informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos. No caso, são 7 dias para a embarcação, 48 horas para aeronaves, e N 510 de 2005. A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei 37, né, conforme já dito aqui. O prazo de prestação de informação deve ser observado pelo transportador para cada navio e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque, vinculando-se à data do mesmo. Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no artigo 107, inciso 4, a linha E. Devidamente cientificada, a interessada ingressou com a impugnação em nome da interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias, mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há ocorrência do fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins aduaneiros, com cerceamento do direito de defesa por ausência de provas, infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da denúncia espontânea e relevação de penalidade. A impugnação foi julgada improcedente no Acórdão 12.106.279 e o conformismo do contribuinte foi apresentado em recurso voluntário às folhas 8.601, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, vício formal do auto de infração e, no mérito, alega a não caracterização da multa imposta. É o relatório, presidente. Posso passar o voto? Ok. Sim. O presidente está com delay ainda ou está normal? Não, está normal. Ok. O processo é decorrente de auto de infração no valor originário de R$5.000, devido ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 3766. Passando a preliminar da legitimidade passiva, em seu recurso voluntário afirma a hora recorrente que teria agido como agente marítimo e por representação,
não lhe sendo cabível a imputação da penalidade. A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas operações aduaneiras e, dessa forma, como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa recorrente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como agente marítimo. Essa afirmativa está em acordo com o parágrafo 1º do artigo 37 do Decreto-Lei 3766. Aí, transcrevo o artigo. Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações prestadas pelo fisco. Não houve juntada por parte da autuada de qualquer documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, indicando uma pessoa jurídica diversa agindo como transportador, razão pela qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal. Contudo, mesmo que assim fosse, não afastaria a responsabilidade imputada. Isso porque, ainda que a recorrente tivesse atuado apenas como agente marítimo, o que aqui se admite para o enfrentamento dos argumentos por ela vinculado, não cabe se falar em ilegitimidade passiva. Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente marítimo responsável por inserir os dados na operação, navio e mercadorias, no Siscomex, em nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Conselho. Trago inserto do voto da relatora Maria do Socorro no Acórdão 3302.004.311. Também do relator Solon, Acórdão 3802.002.315. Cito também trechos nesse sentido deste acórdão. Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei. Nesse sentido, entendo que a empresa recorrente é legítima para sofrer autuação nos termos que foi lavrado. Vício formal do auto de infração. Alega a recorrente que o auto de infração é nulo, porque não contém a descrição dos fatos que ensejou a aplicação da multa. Não foi realizada de forma clara e completa. Trata-se de inovação recursal, visto que a impugnação não houve essa alegação. Contudo, considerando que as eventuais nulidades podem ser conhecidas de ofício e também que podem ser alegadas a qualquer tempo, passo a apreciar os argumentos recursais. As hipóteses de nulidade estão descritas no artigo 59 do Decreto 70.235, daí transcrito. O recorrente reclama que não há qualificação adequada do autuado e não descreve corretamente os fatos, contrariando o artigo 10 do Decreto 70.235. Ocorre que, ao analisar o auto, não se verifica a ausência dos requisitos previstos no aludido artigo, bem como não há nenhuma das situações previstas no artigo 59. O auto foi lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi contemplado. Os requisitos formais também foram respeitados, tanto que possibilitou a recorrente identificar as razões pelas quais foi autuada e o embasamento legal da referida autuação. Nesse sentido, rejeito as preliminares. Da aplicação da multa, alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e a ausência de motivação descrita no auto de infração, pois entende que deveria haver a informação quanto ao embaraço causado à fiscalização. A priori, cabe salientar que o fato gerador do auto de infração foi em 15 de março de 2012 e a informação só foi inserida no sistema em 21 de março de 2012, 5 dias após
a desatracação. Portanto, transcrevo trecho que retrata essa temporalidade. Torna-se evidente a conclusão que a prestação da informação no sistema Syscomex, após 7 dias da desatracação, é excessivamente tardia e causa embaraço nas operações aduaneiras. Fácil verificar que, da leitura da expressão do artigo 107, inciso 4, linha E, do decreto 3766, a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou carga neles transportada, ou quanto às operações realizadas, deixarem de ser prestadas à Secretaria da Receita Federal na forma e prazo por ela previsto. O entendimento desse julgador é de que a informação correta não foi prestada dentro de um prazo razoável, conforme estipula a IN SRF 800 de 2007. Ora, se restou caracterizada a ausência de informação, a conduta é tipificada no ordenamento jurídico passível de penalidade conforme o decreto 37. Nesse sentido, o atraso no registro da informação correta no sistema de carga e o embaraço no despacho aduaneiro restou configurado, sendo cabível a aplicação da multa prevista na legislação, tendo em vista que a previsão legal tem justamente a finalidade de coibir tais situações. Nessa linha, foi lavrado o acordo 31.01001.622. Transcrevo trecho do acordo. Assim não assiste razão a recorrente no mérito, pelos motivos acima expostos, devendo ser mantida integralmente a autuação. Nesse sentido, não há como acatar as argumentações recursais e, por essas razões, nego provimento, rejeito aos preliminares e nego provimento ao recurso voluntário. Como eu voto, presidente? Ok. Então, esse é o item 71 da pauta, Oceanos Agência Marítima. Conselheiro Elcio. O relator. Leonardo. Com o relator. Mara. Com o relator, só fazer uma observação, Márcio. Eu acho que essa contagem sua de data aqui tá meio estranha, tá não? Porque aqui você fala 15 a 21, dá 6 dias. E depois você fala que é 7. Se for 5, depois fala que é 7. Deixa eu ver. Você deve ter copiado esse outro voto. Pode ser sim, Mara. Você falou que fez a parte do outro, né? Só para consertar aí, porque tá 5 em cima e 7 embaixo. E eu contei que, na verdade, é 6. Então, nenhum dos dois tá certo. Então, 6 é a média, né? 5 mais 7. Ok, eu vou fazer esse ajuste sim, Mara. É verdade. Seriam 6 dias. Pegadinha de lógica, igual aquela 8 horas, né? 8 horas. Ok. Obrigado, conselheira Mara. Então tá. Mara votou, né? Então, Arnaldo. Não. Pedro. Acompanho. Arnaldo. Acompanho também. Laércio. Acompanho. Eu também acompanho por unanimidade de votos, então, negou-se provimento ao recurso voluntário. Foi o paradigma, item 71 da pauta, decisão que se aplica aos itens 72 a 92. Então, agora, na sequência, o Márcio, pode ser qualquer um deles, pode ser 93, 94 ou 95 ou 96. Ok. Mas não é igual.
Pois é, a diferença vai ser o prazo. Aqui é 48 horas, nesse agora é 48 horas, mas as alegações são as mesmas. As preliminares são as mesmas, o mérito também, só que aí muda o enquadramento aqui, que é 48 horas. Mas eu também estou negando o provimento. Eu vou abrir aqui. Abrindo 93, 2012-54? Isso, 2012-54. Eu vou passar o voto, então, presidente. Que aí fica um pouco mais... Vou passar o voto e ir direto para o mérito. Não vou passar pelas preliminares, que são iguais. Isso. Ok. Então, presente, o processo é decorrente de autoinfração no valor originário de 30 mil devido ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre o livro de carga. Lá em si, no relatório desse processo, tem aqui, foram 6 manifestos aqui. Foram 6 vinculação do manifesto após o prazo à atracação do navio, nesse caso aqui. Então, passo aqui em diante das preliminares, alega da aplicabilidade da multa. Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e a ausência de motivação descrita no auto de infração, pois entende que deveria haver a informação quanto ao embaraço causado à fiscalização. A priori, cabe salientar que o fato gerador do auto de infração foi em 19 de março de 2011 e a informação só foi inserida no dia 17 de maio de 2011, quase 2 meses após, portanto. Informa ainda que a legislação que autoriza a aplicação da multa não condiciona a motivação quanto à ocorrência do embaraço aduaneiro. O atraso por si só já configura o embaraço, não havendo a necessidade de relatar fatos atrelados a isso. Torna-se evidente a conclusão que a prestação da informação no sistema Siscomex após mais de um mês do embarque é excessivamente tardia e causa embaraço nas operações aduaneiras. Faço verificar que da leitura da expressão que dispõe lá o artigo 107, inciso 4, a linha E, a penalidade aplicada quanto às informações relativas ao veículo ou carga neles transportado. Então, da mesma forma do outro processo, o entendimento deste julgador é de que a informação correta não foi prestada dentro de um prazo razoável, conforme estipula a IN 800. Nesse sentido, o atraso no registro das informações corretas no sistema de carga e o embaraço no despacho aduaneiro restou configurado. Trago um acordo da mesma forma do outro processo, trato da denúncia espontânea, trazendo a súmula vinculante 126 e rejeito as preliminares e voto por negar provimento ao recurso voluntário. Márcio, no anterior também tinha as preliminares, né? Sim, todos eles têm preliminares. E eu não anotei no 90. Tá, rejeitei as preliminares e nego o provimento em todos eles. Isso. Todos os processos aqui da Oceanos. Então já retificou. Todos eles calcados no que dispõe o artigo 22 da IN 800. Então, só retificando o resultado do item 71 da pauta, que é paradigma da Oceanos, é que a decisão é unânime no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento. E esse seria a mesma proposta. Seria a mesma proposta, presidente, isso mesmo. Elcio? Vocês estão vendo a telinha aí, TG? TG?
Ah, então só eu que estou vendo. Era do patrono. Para mim, continua aqui aberta. Ah, sim. Não. Eu acompanho o relator. Leonardo. Com o relator. Mara. Correlator. Pedro. Também. Arnaldo. Eu vi que tu falaste no outro processo, Márcio, e falaste aqui também a questão de que a prestação de informação fora do prazo já seria o próprio embaraço ao controle aduaneiro. Eu só vou fazer essa observação porque eu vi que tu citaste de novo nesse processo e citaste no anterior. Eu não ia nem comentar, tá? Eu não considero isso um embaraço, tá? Eu tenho um conceito de embaraço bastante próprio, porque o embaraço tem multa própria e tem inclusive sanção administrativa aplicável, dependendo de como você fala nesse trecho que eu digo aqui que é evidente a conclusão que a prestação da informação no sistema Siscomex após mais de um mês do embarque é excessivamente tardia e causa embaraço. Nesse trecho tem mais uns 2 ou 3 trechos que tu comentas. Faço verificar. Eu vi que tu citaste embaraço em uns 2 ou 3 trechos nesse. E aí, qual é a sua percepção mesmo, conselheiro? A minha percepção é que, na verdade, a infração é pela prestação de informação fora do prazo, como tu bem relatou num outro trecho ali, e para mim isso não é embaraço à fiscalização, porque eu entendo o embaraço à fiscalização como um movimento feito pelo interveniente do comércio exterior no curso de uma ação fiscal previamente instaurada. Então, eu não entendo como embaraço nada que venha do contribuinte antes do início de uma ação fiscal. É nesse sentido que para mim, soa um pouco estranho falar em embaraço. Mas esse é um conceito meu, tá? Não estou dizendo que tu esteja errado na tua interpretação. Eu só quis fazer essa observação, Márcio, porque eu vou votar... pelas conclusões. Não vou votar pelas conclusões. Eu vou votar com o relator, tá? De acordo com o relator, mas é possível que em voto que a gente trate especificamente de embaraço, que eu traga uma conclusão um pouco diferente dessa, só para deixar bastante transparente essa minha posição. Tá? Mas eu acompanho o relator. Laércio. Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitaram-se as preliminares arguidas e, no mérito, negou o provimento ao recurso voluntário. Esse foi o 93. Há diferenças para o 94, 95, 96? Não há, presidente. Não há, porque haveria diferença justamente no paradigma que não tratou da denúncia espontânea. Não foi alegada a denúncia espontânea. Era a diferença. Os demais, todos alegaram a denúncia espontânea e preliminares iguais, o mérito também, questão de sempre caracterizado o atraso da informação, então são iguais. Conselheiro, deixa eu lhe perguntar, porque eu já peguei alguns processos, vários processos do mesmo interveniente, em que alguns processos era prestação fora do prazo e outros era retificação de informação fora do prazo. Às vezes acontece de dentro do mesmo lote de processo. Esse mesmo que você relatou há pouco tinha retificação, né? Tinha retificação num e no outro era prestação fora do prazo. Eu imagino que tenha verificado a questão fática com atenção, né? Eu pergunto isso, a pergunta é preciso que a gente vá ao processo verificar se efetivamente se trata de retificação, é isso? Se trata efetivamente de prestação fora do prazo ou se poderia ser retificação? Não, se trata de informação fora do prazo. Tá, ok. Era isso que eu queria saber. Eu li aqui todos os votos do Márcio e todos é informação fora do prazo. Agora tem alguns informação de escala. Aí ele fala aqui que a informação de escala é 120 horas, né? Agora, eu só fiquei na dúvida aqui, Márcio, porque tem um processo aqui que eu vi que está muito perto uma data da outra, aí eu fiquei na dúvida que eu estou achando que cumpriu essas 120 horas. É o processo
o final 2013-70, que aqui a escala foi formada incluiu a escala acima mencionada às 10h05 do dia 4/2, e foi realizada a primeira atracação às 10h02 do dia 7/2. Aí ele fala assim, o prazo limite é 120 horas, antes da primeira atracação. 120 horas, dá 60, 24, 48... Eu acho que aqui deu menos que 120 horas. Mas são 5 dias antes, né, Mário? 120 horas. Então, ele formou 3 dias antes? Então. É 3, é verdade. Nossa. Tá certo. 5 horas da tarde, já 6 horas, eu não tô pensando direito, não. Bom, Perfeito. então, esses processos 94, 95, 96, eles têm a mesma decisão do... Isso, rejeito as preliminares e nego o provimento. Tá certo. Bom, como já foi votado, todos confirmam o mesmo voto no 93, né? Ok. Pessoal, então, vamos parar por aqui. Fomos até o 96. Já são 10:06, temos que dispensar o apoio. Acho que todos estão cansados. Ficou muito, presidente? Não. Não, né? Não, ficou o 97, que é o depois 108, 109, 110. É complicado isso do Elcio? 118. Tem umas particularidades. É esse mesmo assunto que nós estamos tratando, mas tem uma questão lá diferente. Tem um mel de manhã também, né, presidente? É tranquilo. Para mim, né? Porque eu não sei, presidente, viu colegiado, mas eu acho que a gente poderia estender mais uma meia horinha aí, né? Por mim também. Eu também, meia horinha. Lá que é fácil lá. Tá, então vamos dispensar o apoio, por favor. Apoio, pode interromper a gravação e a gente vai continuar pelo menos mais um processo. Item 97. Se for rápido, a gente pensa aí se